Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando a nossa vontade na oração se une à vontade de Deus nos céus, algo incrível acontece. Vamos falar um pouquinho sobre a oração de Ana agora? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal! Estamos de volta, então, com o bloco 2 dessa parola 64 sobre oração no Antigo Testamento. Primeiro bloco, Paulinho falou sobre a oração do profeta Abacuque. E nesse segundo bloco, o nosso mente brilhante escolheu a oração de Ana, que está lá retratada em 1 Samuel. Wilsinho, é você agora. Muito obrigado. Quando nós terminamos o último bloco, eu falei algo que talvez, se você que está nos acompanhando não assistiu ao primeiro bloco e vai ouvir agora, vai falar, mas vai parecer meio contraditório. Eu falei a respeito de que Deus ele não ouve uma oração de murmuração, né? Mas se você pegar aqui o texto, e aí eu vou explicar a respeito disso, diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, a partir do verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Epa, amargura de alma, será que Abacuque não estava também com a alma amargurada? Ei, mas presta atenção em algo aqui, porque ali havia uma circunstância ao redor de Abacuque, que ali fez com que ele perdesse a visão. Só que aqui com Ana, nós temos uma situação bem diferente. Havia um desejo, um anelo no coração dela, que ela, dali para frente, começou a questionar a Deus. Mas não no sentido negativo, mas no sentido de Deus, eu tenho um desejo no meu coração, e esse meu desejo é de ter um filho. Veja, havia um desejo no coração dela, e Salmos vai dizer, deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Poderia dizer que talvez a oração de Ana, naquele momento, foi assim, ei Deus, a tua palavra diz para eu me deleitar no Senhor. E eu me deleito no Senhor, eu sou fiel ao Senhor. E pai, a bem da verdade é o seguinte, eu quero um filho. E existe na tua palavra uma promessa dizendo que é para nós, humanos, nos multiplicarmos. O Senhor abençoaria a nossa geração. Pai, mas essa verdade ainda não se manifestou na minha vida. Então havia, na verdade, uma amargura no coração dela. E essa amargura não se confunde com murmuração. E aí vem um ponto interessante, porque ela fala assim, e chorou abundantemente. E aí eu quero falar com você a respeito disso. Sabe por quê? Lá no Salmo 56:8, diz assim, tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas nos teus livros? Sabe, Ana, ela encheu um odre. As orações dela foram a tal ponto de encher um odre. E sabe, lá em Apocalipse vai dizer que Deus ele reverte esse odre e derrama sobre a terra. E essa oração ela vem como trovões. Sabe, isso significa dizer que naquele exato momento, Ana, ela começou com as suas lágrimas, não num caráter de murmuração, mas num caráter de dizer assim, pai, existe uma realidade no meu coração. E a tua palavra diz para eu me deleitar no Senhor. E eu me deleito no Senhor. Eu me deleito a tal ponto, Pai, que essa minha oração, ela não simplesmente ela vai ser um encher de um odre. E aí nós podemos até fazer um paralelo aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer lá, Jesus dizendo que o vinho novo é colocado em odre novo, porque o odre é um lugar onde há uma maturação. É um lugar onde, e aí nós podemos falar a respeito de como Deus ele trabalha em relação à oração, e Deus ele utiliza daquele odre para tornar aquele vinho mais apurado, mais acurado. Ei, Deus está acurando as suas lágrimas. Deus está forjando as tuas lágrimas, preparando o teu coração para o tempo da oportunidade chegando.
E Ana faz algo desafiador. Porque Ana não somente ela chora diante de Deus, como ela faz um voto ainda. Ela, naquele momento, ela planta uma semente. E é interessante porque Ana depois ela tem outros filhos. Então Ana ela plantou para o Senhor Samuel e ela colheu outros filhos. Isso me faz entender que aquilo que nós estamos passando hoje, se eu e você chorarmos aos pés do Senhor, sabe, nós iremos colher. Mas não no sentido de murmuração. Porque se você murmurar, tem um ditado em inglês que fala, né, que winning is whining, ou seja, o murmurador ele é um chato. E Deus ele quer que, na verdade, você se prostre diante dele. E isso é muito interessante porque Deus ele pega essa verdade, olha para o coração dela e tempo depois ela concebe. Deus muda a situação dela, porque aquele odre amadureceu e algo tremendo aconteceu na vida dela. Uma coisa que é interessante, estava falando nas palavras anteriores, né? Da importância de a gente alinhar a nossa oração à vontade de Deus, né? E aí o milagre acontece. Olha só que coisa interessante. Ana queria um filho, ela tinha uma necessidade. Deus precisava levantar um outro profeta, também tinha uma necessidade. Então, Ana, junta-se o desejo de Ana com o desejo de Deus e fala assim, Senhor, eu preciso de um filho, se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor para ser um profeta. Deus escuta e fala, opa, peraí, alguém está dizendo lá embaixo que vai me entregar, eu preciso de um profeta, então vamos fazer o seguinte, a minha vontade se alia com a sua e o milagre então acontece. A gente, quando tem o nosso coração alinhado com a necessidade de Deus, nós somos provocadores de milagres, né? E uma coisa que o Paulinho... Essa fala é minha. Eu acho que a gente está andando muito tempo junto, não sei. E olha só que coisa interessante, ao mesmo tempo, a oração de Ana, a princípio pode ser uma oração egoísta, mas ela não é. Porque a oração egoísta é ser assim, Senhor, só me dá um filho, eu quero um filho para mim, para agradar o meu coração. Mas a oração de Ana não é assim. A oração de Ana é, Senhor, eu preciso de um filho, eu quero um filho. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo de volta e o meu filho vai abençoar muitas pessoas. Até que o ministério de Samuel foi um ministério maravilhoso, né? Então, nenhuma das suas palavras caiu. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. Então, quando a gente alinha a nossa oração, a nossa vontade com a vontade de Deus e ora em benefício de outras pessoas, milagres acontecem, orações são respondidas, né? Paulinho? E tem umas coisas interessantes, né? Eu não sei se vocês observaram, mas eu estava lendo aqui enquanto o Wilsinho falava, dando uma olhada aqui no texto, tem algumas coisas que remetem a outros momentos de oração, né? Por exemplo, olha só, em Atos capítulo 2, a palavra fala da oração do até que, né? Até que do alto sejais revestidos de poder. É aquele momento no qual os apóstolos estão no cenáculo orando, o Espírito Santo desce sobre eles, as pessoas do lado de fora dizem que eles estão cachaçados. Pedro explica que não tem nada a ver com cachaça, mas que tem algo a ver com uma promessa que foi feita pelo Senhor para aquele povo, e a partir desse momento a igreja está credenciada à missão. Olha o que acontece com Ana. Ana está orando, ele fala que ela está cachaçada, ela diz para ele que ela não está cachaçada coisa nenhuma, mas que ela está pedindo algo para Deus, e quando isso se concretiza, um propósito de Deus se concretiza. Né? Concretiza-se Samuel, o propósito de Deus ter um profeta se concretiza. Concretiza-se a oração de Atos dos Apóstolos, o propósito de Deus ter uma igreja também se concretiza. Então tem muita coisa parecida com o Pentecostes aqui na oração de Ana. Mas uma coisa que me chama a atenção é justamente o fato de que lá no Pentecostes os apóstolos oraram a oração do até que, né? Uma oração sem hora para acabar.
uma oração que tinha um sinal, que era o momento de dizer amém. E esse sinal era a descida do Espírito Santo. Ana também não tinha hora para acabar. O versículo 12 diz, demorando-se ela em orar. Né? Então, olha, me parece, eu não estou aqui querendo estabelecer uma fórmula, mas me parece que existe uma ligação que quer deixar para nós algumas características didáticas da oração. A oração ela precisa priorizar o tempo com Deus e não a palavra bonita. Ana demorava-se a orar. Os discípulos oravam até que do alto eles fossem revestidos com poder. Ana, segunda lição, a oração ela precisa linkar o meu propósito com o propósito de Deus. Ana tinha um propósito de consagrar o fruto, o resultado da sua oração ao Senhor. Os apóstolos lá em Atos, eles também tinham um propósito, o propósito de consagrar o seu fruto, o fruto do resultado da sua oração ao Senhor. Deus daria o Espírito e eles devolveriam ao Senhor uma igreja. Né? Outra coisa, terceiro, o ímpio não entende o valor da oração. Lá em Atos dos Apóstolos, seus cachaceiros, aqui em 1 Samuel, capítulo 1, a sua cachaceira. Né? O ímpio não entende o propósito da oração. Em quarto lugar, a oração nos dá a oportunidade de testemunhar acerca do Deus que nós cremos. Ana levanta-se e diz para ele, cachaceira não, eu estou falando com meu Deus. Pedro levanta-se, sai lá para fora e fala, cachaceiro não, essa turma está cheia do Espírito Santo. Me parece que a oração tem alguns sinais didáticos da parte de Deus para mim e para você acerca do que essa oração faz com a gente, de como ela nos transforma, assim como transformou o primeiro bloco, o coração de Abacuque. Assim como ela transformou aquele coração, ela transforma o nosso coração hoje. Mas sabe, você falava sobre isso daí, Paulo ele fala, né? Não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas com o do Espírito Santo. Então, eu tenho para mim que essa oração mesmo de Ana, assim como nós fizemos esse link com o Novo Testamento, o até que, de fato é algo que abala as estruturas. E eu gostei muito disso que o Arthur falou. Rapaz, não é que o menino está inspirado hoje mesmo, está rodando no manto com essa história? Então significa que Ana ora com uma realidade que Deus necessitava. E aí Deus olha e fala, aquela moça requer. Rapaz, o menino está no óleo mesmo, hein, Paulinho? Brincadeira, hein? Tá besuntado. Essa parola aqui está reveladora. Até cantar e cantou. Arthur já cantou, já girou no manto, já moveu no profético. Eu quero ver o terceiro bloco, o que vai ter. Meu Deus do céu. O terceiro bloco é arrebatamento. Sumiu. Então, pessoal, com isso, a gente fecha esse segundo bloco da Parola 64 sobre orações do Antigo Testamento. Cara, tá incrível. Primeiro bloco falamos de Abacuque, segundo bloco falamos de Ana. O que será que vai vir no terceiro bloco? Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal lá no Spotify. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui pra gente. Nos ajude a divulgar esses vídeos e abençoar muitas pessoas. Esperamos você no próximo bloco. Até já!